Café Corporativo de hoje traz como tema a educação corporativa na indústria. Programa Café Corporativo. Um oferecimento Polix, Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Novo Conceito Consultoria, seu patrimônio, nossa missão. Café Corporativo, aqui no canal 25, hoje com o Miguel Rojas, ele que eu conheço há tanto tempo e já é a segunda vez aqui no Café, né, Miguel? Exatamente, Aguinaldo. Muita satisfação de estar aqui novamente com você. Um grande abraço aí para os internautas aí que estão sempre ligados aqui junto com o Aguinaldo aqui no Café Corporativo. E nossos telespectadores também do canal 25, Boa. Que é a casa que nos acomoda aqui, né? O Miguel Rojas, ele é engenheiro de software, consultor e gestor de projetos e faz mais de 20 anos que ele atua na área industrial. Miguel, então, esse é um tema que realmente me chama muito a atenção, que é a educação corporativa, porque eu sou uma pessoa de educação corporativa e eu sempre defendi que a empresa ela tenha uma obrigação moral, realmente, de ajudar os seus colaboradores a crescerem profissionalmente, não só em cargos, tá? Mas intelectualmente. Quando se fala em educação corporativa dentro da indústria, é isso que você quer dizer? Exatamente, Aguinaldo. Tem uma frase muito conhecida de Campbell Shaw, na qual ele fala que a chave do sucesso de um líder está na influência e não na autoridade. Isso eu consegui absorver muito bem pela questão de que se a própria liderança não influencia os seus liderados a se capacitarem, a ganhar conhecimento, obviamente que o líder precisa dar essas ferramentas para os seus liderados, fica difícil ou mais dolorido atingir aquelas metas de um planejamento que foi feito ao longo do ano, né? E baseado nisso, eu entendi que os microaprendizados, eles trazem um ganho não só para a instituição, mas para os colaboradores como indivíduos. Então, esses microaprendizados no que são baseados, né? Nós desenvolvemos alguns métodos, né? Que a gente chamou de MO e MOC, que seria o momento de ouvidoria individual e o momento de ouvidoria coletiva. Todo mundo já passou, por exemplo, com um aprendizado, com um treinamento, por exemplo. Vamos falar de um treinamento técnico, né, Aguinaldo? Imagina só uma sala com vários técnicos eletrônicos e a pessoa que está dando o treinamento pergunta, todo mundo sabe acessar um CLP online? Tem aquele rapazinho aqui lá no fundo que ele não tem muita expertise e ele fica com aquele receio de levantar a mão e falar, eu não sei. Sou o único que não sei. Exatamente. Sou o único que não sabe, né? Exatamente. Então, quando ele se deparar no meio do processo em que ele precisa acessar um CLP online, o que vai acontecer? Ele vai travar. E vai errar, né? E vai errar. Então, o que o MOI, que é o momento de ouvidoria individual, traz, né? Ele traz a possibilidade de levantar esses gaps individualmente no detalhe, de forma técnica. Então, a gente começa a garimpar essas dificuldades para gerar treinamentos, que seria o HTTI, que é a Hora de Trabalho Técnico Individual, para poder gerar resultados mais expressivos e que não gerem recorrência dentro do processo da indústria, né? O que você quer dizer é que o líder... Bom, primeiro que você traz uma frase muito interessante que se fala diretamente de liderança, da liderança moderna, que hoje é feita por influência e não mais por autoridade. No passado o chefe mandava, hoje se ele mandar ele está falando sozinho, né? Exato. Mas você está falando também de uma coisa que a gente prega muito em vendas, que o bom vendedor é aquele que escuta bastante, é aquele que sabe ouvir. Porque é justamente no momento que o vendedor ouve que ele entende a necessidade, o anseio e o desejo do cliente e, consequentemente, ele consegue suprir. Isso vale para a liderança também, porque se eu conseguir identificar quais são os pontos frágeis dentro do meu processo industrial, se eu consigo identificar quais são os pontos onde
os colaboradores, sejam eles novatos ou mais veteranos, costumam errar, eu consigo, naquilo lá, um apontamento e, consequentemente, eu consigo corrigir o erro. É isso? Perfeito, Aguinaldo. Não teria explicação melhor. Então, a gente está trazendo um conceito que já é consolidado em vendas para dentro do campo técnico, dentro da área industrial, né? Isso traz alguns resultados muito interessantes. Nós temos, normalmente, dentro das empresas, muitos colaboradores que têm um conhecimento tácito muito grande. Ou seja, só para o nosso telespectador entender, conhecimento tácito é aquele que ele não estudou, mas ele aprendeu ao longo do dia a dia dele, correto? Isso, sim. E ele não sabe exatamente o porquê que fazendo uma determinada ação gera um determinado resultado. Ele não entende aquilo, mas ele sabe como que precisa ser feito aquilo para gerar aquele resultado esperado. Então, com esse entendimento, né, no detalhe com o colaborador, nós conseguimos extrair esse conhecimento tácito e gerar e criar um conhecimento explícito para poder gerar isso um treinamento. Então, o conhecimento explícito é aquilo que se sabe o que fazer, quando fazer, como fazer para gerar um resultado esperado. De uma maneira geral, você está catalogando aquilo que o outro já faz na prática. Exatamente, né? Perfeito. Então, com esse viés, nós conseguimos trazer todo esse entendimento individual, gerar pequenos aprendizados com resultado, alavancar os resultados de manutenção, operação, administrativo, o que for, e também extrair esse conhecimento tácito para gerar esse conhecimento explícito. O que acontece, né? Muitas vezes, né? O operador, a gente tem um supervisório, que é o SCADA, Supervisório de Control and Data Acquisition, no qual o operador aperta um botãozinho de reset, um botãozinho de liga, mas ele não entende qual que é todo esse trajeto, o que esse botãozinho gera em todo o sistema. E que pode, inclusive, gerar um efeito colateral. Exato. A depender do objetivo que ele tem. Exatamente. Então, eu vou te dar um exemplo bem prático, né? Isso ao longo do tempo, entendendo, vendo isso acontecendo. Né? Um operador aperta um botãozinho de reset de um motor que está em falha, né? Por exemplo. Então, ele não aperta uma vez, ele aperta 10, ele aperta 20, né? E fica apertando esse botãozinho, né? Então, ele não entende que esse botãozinho, ele conecta com o servidor, conecta com um CLP e um único apertãozinho nesse botão, um único clique nesse botão, ele já vai dar esse reset nesse motor e se ele estiver disponível, ele vai começar a rodar. O que gera essa falta desse conhecimento, né? Ele apertando várias vezes, ele pode sobrecarregar esse motor e gerar uma queima, uma quebra inesperada, né? Então, se nós trouxermos esse viés para dentro do operador, você sabe por que você aperta esse botãozinho de reset para poder dar continuidade ao processo? Olha, eu aperto aqui e às vezes você pode até conseguir extrair e falar assim, toda vez que eu aperto aqui, ligo uma válvula e faço qualquer outra coisa, o sistema funciona. Mas ele não entende, esse é um conhecimento tácito. Então a gente conhece, então vamos lá, vamos entender. Então você apertou o reset aqui, abriu uma válvula cá, então olha, você está diminuindo o fluxo do processo, dando reset, permitindo que o motor tenha uma folga, um alívio para poder partir e andar corretamente. É por isso que o que você faz gera esse resultado. Muito bom, muito bom. Então agora a gente vai pro intervalinho, nós vamos pegar aqui a dica de segurança do Grupo Ethics na pessoa do Pelegrino e voltamos daqui a pouco com mais Miguel Rojas aqui no Café Corporativo. Saudações, pessoal! A dica de segurança é a nossa proteção contra a queda de postes e fios em via pública. Atualmente, com as fortes chuvas que estamos acompanhando pelas grandes cidades brasileiras, o risco de dano à rede elétrica é iminente. Temos que conhecer alguns cuidados se estiver em situação de risco. As redes elétricas são afetadas diretamente pelo vento e pela umidade da chuva. Afinal, água e eletricidade não combinam, podendo ser um grande risco quando juntas.
Ao perceber a queda de fios ou postes, a distância de segurança e afastamento do local é estimada em 2,5 metros. Acione imediatamente a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros. Faça também a sua parte, protegendo aos mais desavisados, ordenando a saída deles desse local de perigo. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics, e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco do Café Corporativo, hoje com o Miguel Rojas, falando a respeito dessa educação corporativa na indústria. E se você gosta aqui do nosso conteúdo do Café Corporativo, já aproveita para nos seguir também no YouTube, que é youtube.com.br/Café Corporativo, e no Instagram, aproveita para seguir o meu perfil, que está aparecendo aqui na tela, que é @AguinaldoPalestrante. Miguel, falando a respeito de educação corporativa, principalmente na indústria, você falou bastante a respeito dessa interferência que a liderança faz, seja ela a liderança direta, seja aquela liderança técnica que ela faz com o trabalhador individualmente, né? Mas existem os momentos coletivos também, aqueles momentos onde nós colocamos todo mundo numa sala de treinamento, numa sala de reunião e vamos transmitir uma nova sequência de processos ou os novos procedimentos, protocolos e assim por diante. É isso? Exatamente, Aguinaldo. Porque algo que eu entendi ao longo de todo esse tempo, né, é que todos aqueles aprendizados, quando você escuta, exatamente como você falou no bloco anterior, né, quando você escuta realmente as necessidades do colaborador, né, quando você capacita ele fica mais interessado. Isso tanto individual como coletivo. Uhum. Então, nesse momento de ouvidoria coletiva, nós vamos ouvir todos, trazer para dentro todas essas dúvidas ou sugestões, né, de treinamentos de uma forma coletiva para poder capacitar todo esse grupo, né? Então, nós separamos em 2 momentos, né, que é ouvir e depois treinar, né, com essas microaprendizagens que são os microlearnings, né, que geram resultados de uma forma mais rápida e pontuais, conforme a necessidade da empresa, para reduzir recorrência, para aumentar a disponibilidade de equipamentos, né? E com isso, né, Aguinaldo, a gente gera algo bem interessante, né? Porque você pode começar por um departamento e quando um determinado departamento começa a gerar resultado, né, os outros começam a olhar e falar assim, nossa, o que aquele pessoal está fazendo de diferente, né? Acho que você deve ter visto isso 1 milhão de vezes na tua vida, um cara experiente como você, e geralmente, e realmente, né, você copia aquilo que dá certo, né, aquilo que traz valor, né, não só para a pessoa como indivíduo, mas também para a parte corporativa, né? Gera cumplicidade entre os colaboradores quando você faz um trabalho coletivo? Sim, bastante. Por quê? Né? Porque normalmente essas dificuldades, né, elas, além de trazer essa proximidade, eles trazem uma troca muito grande, principalmente relacionado com informação. Por quê? Olha, toda vez que eu faço dessa forma, toda vez que eu faço daquela forma, como é que você atua, né? E com isso a gente traz um viés muito interessante, que é a padronização. E esse é um ponto muito importante, que é a padronização não só dentro do próprio setor, do próprio departamento, como também aquilo que a gente chama de prosa entre áreas, né? Que é conversa, uma área realmente conversa com a outra. E eu gosto muito de trabalhar isso em consultoria, dizendo que a gente precisa trabalhar pelo cliente externo, mas, acima de tudo, a gente precisa pensar no cliente interno também.
Porque não adianta eu pensar no cliente externo, sendo que o resultado que esse cliente externo vai receber no momento que ele compra um produto está diretamente ligado no prazo que eu, departamento, atendi ao outro departamento. Quanto que eu facilitei a dificuldade do meu departamento vizinho. Faz sentido isso, Miguel? Perfeito, totalmente. E essa sinergia entre eles, entre esses departamentos, quando você cria essa padronização, esse entendimento de que os processos cada vez mais padronizados trazem resultados muito bons para a empresa, essa é a base da indústria 4.0, né? É a base da indústria 4.0, que tem vários colegas que têm todo esse conhecimento também, mas você já está criando um ambiente propício para poder alavancar a tua empresa, a tua instituição, para aquilo que é mais moderno, né? Porque a tecnologia hoje está avançando muito. Então, a questão da IA, então todas essas machine learning, então toda essa base, se você não tem algo sólido, padronizado, em que você consegue ouvir as pessoas de forma individual, coletiva, para gerar resultado, tudo que você criar, todo o roadmap que você espera para chegar na indústria 4.0, implementar com uma maturidade 5, vai ser tudo em vão, né? Você não vai conseguir alcançar aquilo que você almeja porque a tua base não está bem sólida. Miguel, o fato de você treinar o seu colaborador faz com que você também produza mão de obra para níveis mais elevados de produtividade? Claro, com certeza, né? Então, isso está meio que amarrado, né, Aguinaldo? Então, gerar maior capacitação, então, o que é o grande, qual que é o grande vilão da empresa, né? É quando o colaborador, ele não se sente motivado, ele não tem essa influência do líder para poder se beneficiar daquilo que ele carrega como experiência dentro da empresa, né? E isso gera frustração, né? Então, com esse conhecimento, essa capacitação, ele se sente motivado, ele sente que ele é importante, como você já havia mencionado, e isso traz um valor para a própria empresa, olhar para aquele funcionário, para aquele colaborador e falar assim, olha, vamos dar oportunidades porque ele pode ser um próprio gerador de treinamentos para o resto do grupo. Então ele está se destacando, ele corre atrás, ele entendeu aquilo que é esperado dele pela gestão. Então isso traz valor não só para a empresa, mas para ele mesmo. É treinamento, é feedback, né? É direcionamento, correto? Exatamente. E uma transparência muito clara daquilo que é esperado dele. Então o que se espera do colaborador? É você sempre estar antenado com aquilo que é relacionado com tecnologia para trazer valor agregado para a empresa. Então, todos esse é uma mescla, né, que geram esse valor agregado para o colaborador e, como consequência, um resultado melhor para a própria empresa. E você consegue provar isso através de indicadores, Miguel? Sim, consigo. Então, quais são os principais indicadores que a gente levanta, né? Os KPIs, né? Recorrência. Então, dentro de uma empresa, você tem muita recorrência. Então, você está fazendo a mesma coisa muitas vezes e não está gerando resultado. Você tem uma indisponibilidade de equipamento, você tem uma recorrência de quebra, uma recorrência de atuação. Então, nesse primeiro levantamento, né, que é esse mapeamento, é levantado todos esses KPIs, né? Quais são as dificuldades, quais são as recorrências. E aí depois a gente faz um comparativo depois desses microaprendizagens. E assim, eu já tive a oportunidade de aplicar isso e na época a gente teve uma redução de recorrência de mais de 70% dentro dessa empresa. Então, assim, são ganhos e você, reduzindo essa recorrência, você tem uma maior disponibilidade do colaborador, não para ficar atuando de forma constante na mesma coisa, mas para agregar valor em alguma outra coisa. Para pensar, né? Para pensar, para receber conhecimento. Ou seja, você valoriza a pessoa, né, em termos
Em tempos de indústria 4.0, você está valorizando o ser humano. Perfeito. Muito bom, Miguel. Muito obrigado por ter vindo ao Café Corporativo. Eu acredito que esse é um assunto que nós poderíamos explorar muito mais tempo, mas infelizmente o tempo que a gente tem aí não é tão grande assim, mas eu acredito que você está acendendo aí no nosso colaborador, principalmente neste que trabalha na área industrial, você está acendendo uma chama que é para ele realmente procurar aprender, buscar aprendizado, buscar ser maior, buscar a empresa como fonte de inspiração para ele crescer como pessoa. É isso? Exatamente, e os líderes também, né? E trazer esse viés para o líder também, entender que ele pode influenciar para que isso aconteça, né? Gostaria aqui, finalizando, de agradecer imensamente pela oportunidade, Aguinaldo. Eu adoro esse tema, você sabe que a gente já teve boas conversas a respeito do tema, né? Sem dúvida. Gostaria de agradecer a minha esposa, que sempre me ajudou, né? Como pedagoga, ela sempre me dá esses toques, então gostaria de agradecê-la. E espero que a gente possa se reencontrar novamente aqui, Aguinaldo, num futuro breve. Em breve, Miguel, já está convidado. Show de bola. E vamos para mais um intervalinho, onde a gente vai conhecer o trabalho da Novo Conceito Consultoria com a Malu, minha amiga Malu, e daqui a pouco a gente volta para o Mais Cafeína. E se eu te dissesse que seu patrimônio pode estar em risco e que você pode estar pagando mais impostos do que deveria e não está se preocupando com o futuro da sua empresa e família? Com o método exclusivo NC3S, organizamos seu patrimônio com solidez, segurança e planejamos a sucessão. Com ele você reduz impostos, protege seus bens e garante uma sucessão tranquila. Entre em contato com a Novo Conceito Consultoria e transforme desafios em soluções. Novo Conceito Consultoria. Seu patrimônio, nossa missão. Mais cafeína aqui no nosso café corporativo de hoje. Eu quero colocar um pouco mais de intensidade nesse café, te perguntando, você também acredita que a educação tem que vir de casa? Sim, porque essa é uma frase muito dita ultimamente, muito repetida. A educação vem de casa, sim. Eu concordo. Desde que a casa tenha educação. Porque o fato é que muitos lares, eles não trazem essa fonte de educação simplesmente porque não tem. Infelizmente, nós vivemos num país onde falta muita educação. E as pessoas que surgem nessas casas, onde não tem tanta educação para oferecer e ensinar, elas também merecem oportunidades. Então, eu sou uma pessoa que defendo a empresa como fonte de educação. Eu defendo que a empresa tem sim uma obrigação moral de formar colaboradores. E aí você vai me perguntar, o que ela ganha com isso? Bom, além de construir uma sociedade melhor, um meio ambiente melhor de convivência, a empresa ganha fonte de mão de obra. Hoje, uma das maiores dificuldades que o mercado de trabalho tem é encontrar matéria-prima, né? Encontrar gente. E quando a empresa forma pessoas, ela tem a oportunidade de oferecer mão de obra para si própria. É bem verdade que muitas pessoas, ao aprenderem, vão sair. Muitos gestores, inclusive, dizem que não adianta nada ensinar, porque quanto melhor o colaborador fica, mais fácil ele ir embora, né? E que assim seja, que ele seja bom e que ele vá embora e que outros venham. Porque o fato é que quanto mais você ensina, mais você gera experiências e mais você estimula as pessoas a criarem. Isso é o que faz a nossa sociedade melhorar todos os dias. Você que está em casa aí, não deixe de ensinar aquilo que você sabe, tá bom? E não deixe também de acompanhar o Café Corporativo toda terça-feira aqui no canal 25, mas todos os dias e horários nós estamos lá no seu YouTube. É youtube.com.br/Café Corporativo, porque afinal nós estamos aqui para ser essa universidade em sua tela. Programa Café Corporativo. Um oferecimento Polix, Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Novo Conceito Consultoria, seu patrimônio, nossa missão.
você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix.